Olá, gente. Eu suprimi o título dessa questão e o seu enunciado porque não ia caber toda essa foto na tela. Pois bem, que eu estou fazendo esse vídeo no TikTok. Então, é uma questão sobre literatura, sobre a identificação de estéticas literárias. Primeiramente, o que é uma estética ou movimento ou escola literária? Antes do advento da internet ou também dos meios de comunicação de massa, nós tínhamos, em termos de arte, o quê? Nós tínhamos longos períodos em que uma forma de se criar arte, ela era mais ou menos estável, mais ou menos padrão. Isso que é uma estética artística ou uma escola de arte. Isso aí atinge praticamente todas as artes: literatura, escultura, pintura, né? Então, com o advento principalmente dos meios de comunicação de massa, meio que as estéticas literárias, principalmente, elas não são mais tão duradouras. Então elas tendem a ser muito breves ou também voláteis. Então essa questão aí é sobre a identificação das tradicionais escolas literárias. Vamos lá então, ó. Alternativa A: tormentos. Tem cores roxas, tons magoados e sangrentos, das chagas santas, onde o sangue é como luz. Aí tá, parnasianismo. Não, errado. Por quê? O parnasianismo é uma escola literária de origem francesa que tem como máxima a arte pela arte, ou seja, uma forma de arte que cuida da sua aparência, né? É daquela coisa superficial que é o quê? O texto escrito, não se preocupando tanto com o conteúdo. Portanto, o parnasianismo bane qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de sentimentalidades, ainda que o nosso parnasianismo seja contagiado por um pouco mais de lirismo, ou seja, de manifestação do eu subjetivo. Tranquilo? Então, esse trecho aí, esse trecho de poema, ele é do Alfonso de Guimarães, então ele é simbolista. Por quê? O simbolismo, ele meio que surge mais ou menos na mesma época do parnasianismo e tem como meta o quê? Transformar aquela arte fria, né, impessoal e, portanto, objetiva em uma coisa totalmente contrária a isso, uma coisa mística, uma coisa que busca o quê? Como é que se organiza o âmago, a alma? Então, o simbolismo tende a ter duas características principais: aqueles tons vaporosos, nebulosos e o quê? E aquelas figuras de linguagem que misturam sensações, que é a sinestesia. Por exemplo, tons magoados, cores magoadas e sangrentas. Ou seja, as cores são percebidas pela visão. Agora, magoado é o quê? Uma coisa que brota dentro da gente. E sangrento é uma coisa que é também percebida pela pele, coisas assim. Então, o simbolismo tem o quê? Tem essa característica mística, e aqui no Brasil tem uma percepção extremamente católica das coisas, principalmente Alfonso de Guimarães. Tranquilo? Então não é a alternativa A que está com a identificação certa da estética literária. Vamos para B. Estranho mimo aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de perfumado, contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Modernismo, não. Isso é parnasianismo. Por quê? Porque é uma
poesia eminentemente descritiva, sem ter nenhum foco de conflito, como eu falei, e preza o quê? O uso extremamente refinado da linguagem. Ó, mármor. Mármor é o quê? É uma forma culta da palavra mármore, né? Luzidio, estranho mimo aquele vaso, ou seja, coisas que não são, digamos, tema de poemas mais cheios de conflito. Então o parnasianismo é o quê? É a frieza na poesia, que ela serve apenas como um objeto de adorno. Tranquilo? Vamos agora para a alternativa C. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Ferve-me o sangue-me. Acalma-o com teu beijo. Beija-me assim. Simbolismo. Não. Embora tenha uma certa característica romântica, nós vamos perceber o que? O fino trato dos versos. Versos que têm a mesma contagem de sílabas. Todos esses versos, se eles forem postos, assim, todos um embaixo do outro, eles têm o mesmo tamanho. Então isso é característica de rigor da forma do poema, portanto é parnasianismo. E isso faz parte do Olavo Bilac, que é o nosso príncipe parnasiano, que era extremamente lírico em vários momentos. Vamos ali agora para a letra D de dado. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. Veja que forma poética que faz bastante jogo de palavras. Pega a mesma estrutura e a repete, trocando o que? Os termos. Isso aí faz com que o texto se torne o que? Um labirinto. Quando nós temos um texto em que as estruturas sintáticas, ou seja, de frases, elas se repetem, nós temos o barroco, que é o que? Aquela poesia que ela traduz aquele momento de tensão por causa das guerras religiosas, por conta da reforma protestante e da contra-reforma católica. Então aí está correto, de barroco, por quê? Um poema tortuoso, ou seja, labiríntico, que repete estruturas, mas troca seus termos e tem muita tensão nele, muito conflito entre o homem e Deus, espírito, matéria, né? Agora o E, vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Romantismo? Não, modernismo, porque Manuel Bandeira cria um mundo mítico para onde ele quer se refugiar, ou seja, a fuga deste mundo urbano, moderno e, por conseguinte, cruel. Tranquilo? Então é a alternativa D de dado, gente. Vocês vêem nesse último aí o E, o quê? O pra, o quê? Por quê? Porque o modernismo resgata a valorização da linguagem coloquial, ou seja, a fala do povo. Beleza?